Daniel capítulo 10, versículo 11. Não, Daniel capítulo 10, versículo 1. Amém? Todos acharam? Amém? Daniel 10, 1, que diz: No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada, e ele entendeu essa palavra e teve entendimento de visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do 1º mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assalado, e as suas vozes das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura e em desmaio, e não retive força alguma. Contudo ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras eu caí, o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez com que movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às minhas palavras, que te vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Amém? Aqui vai relatar uma visão a qual Daniel teve. Porém, antes de falar dessa visão de Daniel, nós devemos entender qual foi a trajetória de Daniel. Daniel, ele foi levado como escravo, foi tirado de sua família, foi tirado de todos os seus amigos, todos os seus sonhos e os seus projetos, a qual ele tinha traçado. Porque Daniel, quando ele vivia naquele lugar com os seus pais, onde ele nasceu, ele traçou planos junto com seus pais, porque essa é a trajetória do ser humano. Porque nós, como seres humanos, nós tendemos a crescer e os seus pais passar os seus sonhos para nós. E com isso, Daniel, ele começou a traçar planos. Provavelmente ele começou a traçar planos sempre colocando Deus à frente. Então Daniel, ele tinha um grande sonho de ser sacerdote, talvez. Ele tinha um grande sonho de conquistar algo na sua vida. Porém, um certo dia, vieram pessoas e levaram ele e muitos jovens. E ali foi tirado todos os seus sonhos, projetos, tudo que Daniel tinha traçado durante anos com seus pais, com sua família, tudo foi tirado em um segundo. E com isso, Daniel, ele foi para um palácio. E o rei deu vários manjares para ele. Ele olhou e falou assim: olha, Daniel, eu quero que você me sirva. Vou trocar todos os nomes de vocês. Vou dar para vocês novas vestes, novos costumes. Vocês vão aprender como se comportar perante reis. Vocês vão aprender como se comportar como nós vivemos aqui. Porém, você deve comer tudo isso que está aqui à sua frente. Daniel, como jovem íntegro, como jovem que não se abalava com o que aconteceu, Daniel, ele começou a colocar em seu coração a não se contaminar com as iguarias do rei. Ele disse: olha, rei, eu não quero nada disso que está à minha frente. Eu não quero comida, não quero bebida, porque eu sei que tudo isso aqui que o Senhor está nos oferecendo são oferecidos a deuses, e eu só adoro a um Deus. E é aí que aprende, é aí que nós podemos tirar de Daniel a nossa primeira lição.
porque Daniel, mesmo com todas as coisas, ele não colocou o seu coração para trás, ou seja, ele não deixou os seus costumes. Porque nós, muitas das vezes, nós tendemos a deixar nossos costumes, tendemos a deixar Deus de lado apenas por uma oportunidade. Por coisas mínimas, todos os dias nós negamos a Cristo. Estevão, em sua saudação, ele começou a falar: porque vocês, homens de corações duros, todos os dias vocês negam o Espírito Santo. Ei, sabe quando nós negamos o Espírito Santo? Quando nós falamos, quando Deus fala não, e nós falamos: olha Deus, o meu sim prevalece. Quando Deus fala não, e você fala: olha Deus, eu não quero ouvir sua voz, porque eu vou fazer o que eu quero. Aí nós negamos o Espírito Santo. Porém, Daniel foi diferente. Ele saiu da sua casa, ele saiu do seu lugar, ele foi tirado de sua família. Porém, ele falou: eu não sirvo a outro Deus, a não ser os deuses, o Deus dos deuses. Eu não sirvo a outro Deus, a não ser o Deus de Israel, o Deus que me criou, o Deus que me projetou, o Deus que estruturou minha família, o Deus que deu a minha linhagem, o Deus a qual eu sirvo. Eu não vou deixar Ele por qualquer iguaria, ou por qualquer comida, ou por qualquer costumes que você for colocar, ó rei. E ele falou assim: então me dê só águas e legumes, porque eu sei que essas coisas não são oferecidas aos deuses. E ele falou assim: e eu quero mostrar para você que durante alguns dias, se você voltar aqui, todos, eu e os meus amigos, colocou isso no seu coração, eu sei que eles vão estar mais saudáveis do que qualquer um que está aqui, que comeu todas as iguarias. E como ele foi uma pessoa ousada, como ele foi uma pessoa que sabia exatamente como se achegar com Deus e como fazer prova de Deus, foi dito e feito. E quando o rei chegou lá, ele viu que Daniel e seus amigos, eles eram os únicos que estavam mais belos que aqueles que estavam ali durante meses. Essa é uma das provas. Depois, Daniel, ele começou a entrar em oração. Ele orava 3 vezes ao dia, começava a consagrar sua vida e o seu dia a dia a Deus. Ele começava a falar: Deus, olha, toma a frente de tudo. Eu não quero ouro, não quero prata, não quero dinheiro, eu não quero nem sequer a metade do rei. Eu quero a tua glória, eu quero que a tua presença permaneça comigo. Eu oro aqui os 3 dias, Pai, mas eu não quero que ninguém veja, porque eu oro no meu secreto. Daniel, ele começou a fazer algo a qual muita gente não fazia naquela época. Era procurar a Deus. E não é procurar a Deus em simplesmente meio de rua. Não era procurar a Deus em frente a palácio. Não era procurar a Deus em frente a rei. Não, era dentro do seu quarto, no secreto. Porque Daniel sabia que o rei dos reis, estava olhando ele. E ele não precisava de mais ninguém. Ele só precisava de uma exaltação de Deus. Ele queria ter Deus como amigo. Ele queria ter Deus como íntimo. E com isso, Daniel, ele começou a comover o coração de Deus. Daniel, porque naquela época onde muitos pecavam, onde Deus olhou para a humanidade e ficava falando: não tem nem sequer um que faça a minha vontade, porque todos pecam, porque nenhum faz o que eu quero. Porém, Daniel, ele decidiu fazer diferente. Todos pecavam, mas ele disse: eu não sou todos, eu vou permanecer íntegro. Não é rei, não é dinheiro, não é iguarias que vai tirar a minha integridade com Deus. Ei, sabe o que falta no nosso dia a dia? Falta determinação. Sabe o que falta no nosso dia a dia? Falta comprometimento com Deus. No nosso dia a dia falta mais oração. Falta mais pessoas como Daniel, que não deixa Deus por qualquer coisa. E com isso Daniel, ele começou a crescer com um conhecimento muito grande. Porque Daniel, ele não saía de nenhum lugar, não tinha de onde aprender, mas ele tinha um dos melhores professores, Deus. Ele começou a ganhar dons, começou a ganhar também destaques, porque Deus que colocava esses destaques neles. Porém, um certo dia,
como todo na nossa vida, o ser humano ele sempre tem algo chamado inveja, e aconteceu também com Daniel. As pessoas olharam para Daniel e falavam: olha, rei, existe um homem a qual ora 3 vezes ao dia e está tirando tua concentração, está tirando teu lugar de rei. Então assina um decreto que aquele que orar, aquele que buscar, ou então que for de encontro a outro rei, sem ser o Senhor, joga na cova dos leões. E mais uma vez Daniel disse assim: olha, Deus, não é decreto, não é simplesmente palavras de rei que vai me fazer parar de orar pelo Senhor. E foi mais uma vez, foi aí que Daniel foi jogado na cova dos leões. E lá na cova dos leões aconteceu algo surpreendente, porque se qualquer ser humano entrasse lá dentro, na cova dos leões, passasse sequer 15 minutos lá dentro, ele seria estraçalhado. Porém Daniel passou a noite toda e nada aconteceu. Sabe o que eu começo a ver com isso? Eu começo a ver o agir de Deus com quem é íntimo com Ele. Eu começo a ver o agir de Deus com quem tem compromisso com Ele. Eu começo a ver o agir de Deus quando nós fazemos a vontade de Deus. Sabe por quê? Daniel ele poderia olhar para a cova dos leões e falar assim: Deus, hoje é meu último dia, me recebe no céu. Mas ele disse: não, olha Deus, hoje não é meu dia, hoje eu não vou morrer, hoje eu não vou morrer. Quem vai descansar é o leão e não eu. Intimidade. Isso é uma palavra que define Daniel. Intimidade e ousadia. Porque não é qualquer pessoa que olha para a cova e fala: os leões hoje vai dormir. Não é qualquer pessoa que olha para a cova e fala: hoje eu não vou morrer em meio a tantos leões. Porque nós estamos acostumados no nosso dia a dia a levantar uma coisa mínima dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso dia a dia. E tendemos simplesmente a falar: hoje eu não sirvo ao Senhor, hoje eu vou deixar Deus de lado, hoje eu não vou fazer a vontade de Deus, hoje eu não vou para a igreja, eu vou ficar deitado dentro de casa. Ah não, hoje eu vou desistir de tudo, hoje eu não quero mais o Senhor. Ei, o que é suas coisas em meio a tantos leões? Tenha ousadia, tenha mais intimidade como Daniel, ore mais ao Senhor. Deus não dá nada a você além daquilo que você possa suportar. Aprenda isso. E com isso, a fama de Daniel começou a se espalhar. Daniel era um homem íntegro, a qual ninguém conseguia derrubar ele. Porque se as pessoas olhavam para ele como humano, Deus ele olhava para ele como um filho. Deus olhava para ele como um projeto a qual ele moldou. Porque Daniel, mesmo com todas as circunstâncias, ele não negou o Senhor. Daniel, ele teve muitas oportunidades de dizer: olha Deus, hoje não, hoje eu não vou mais fazer nada, hoje eu vou seguir a vontade do rei, hoje eu vou deixar tudo de lado. Mas não, ele disse: olha Deus, eu vou permanecer íntegro na tua presença. E agora aqui neste versículo, Daniel ele começa a lembrar de uma profecia que Jeremias ele falou lá em Jeremias 25, que Jeremias ele olhou e falou assim: olha, a Babilônia vai vir uma grande seca, e durante 7 anos o pessoal vão todos, assim, essa terra será um deserto, e o povo servirá ao rei da Babilônia por 70 anos. E Daniel, ele sabia que Jeremias, ele foi um profeta a qual todo mundo conhecia, a qual o profeta também recorreu seu nome, começou a correr pelo povo. Porém Jeremias ele não viu nenhuma das suas profecias se cumprir. Por isso que ele era muito conhecido como profeta chorão. Porque quando ele via que nada acontecia, ele começava a chorar, a se lastimar para o Senhor. Porém Daniel aqui, ele lembra, ele fala: quem é profeta do Senhor, nada foi passado em branco.
E ele começa a lembrar da profecia que Jeremias começou a dizer. E ele falou: olha Deus, eu não aceito a situação que o povo está. E assim como eu sou, assim também como Jeremias, eu sou servo do Deus vivo. E eu quero entender o que está acontecendo. E Daniel começou a orar a Jeremias. Daniel, ele tinha um costume de jejuar enquanto orava. E ele disse: enquanto Deus não responder minha oração, eu não paro de jejuar. Enquanto Deus não ouvir aquilo que eu pedi, eu não paro de jejuar. Enquanto Deus não falar aquilo que eu quero ouvir nas minhas orações, eu não paro de incomodar o Senhor. E Daniel, ele tinha o costume de jejuar, porque ele entendia que a partir do momento que nós fazemos o jejum, nós matamos nossa carne fica fraca, porém o espírito fica forte. E com isso nós começamos a entender o sobrenatural de Deus. E como Daniel, ele sempre sabia, Paulo ele sempre disse, olha, mas não são mais vocês, mas Cristo que vive em cada um de vocês. Mas também no versículo, na Bíblia também tinha dizendo que Deus, Ele é Espírito, e que todos têm que adorar em Espírito e em verdade. Então Daniel sabia que ele era homem, ele era carne, mas ele tinha que andar em Espírito, ele tinha que andar em comunhão com Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer para vocês? É que vocês são carnes, vocês são seres humanos, mas vocês têm que andar em Espírito, têm que andar em oração, em propósito, em comunhão com Deus. Assim como Daniel, quando ele via que alguma coisa estava dando errado, ele se prontificava em oração. Daniel, quando ele olhava e falava: olha Deus, está dando tudo errado, ele falava: mas eu não quero saber, o Senhor vai dar um jeito aqui, porque eu sei que as coisas impossíveis o Senhor faz. Aqui, Daniel, quando ele viu que a Babilônia estava ficando totalmente desestruturada, ele fez a coisa que ele mais sabia fazer: orar. E muitas das vezes no nosso dia a dia nós achamos que é fácil conseguir o sobrenatural de Deus, conseguir arrancar o sobrenatural de Deus, ou seja, conseguir alguns dons espirituais. Mas sabe qual é o difícil? O difícil é permanecer. O difícil é você permanecer em oração. O difícil é você permanecer em santificação. O difícil é você permanecer em comunhão com Deus. É difícil, mas é necessário. Se você orou tanto por alguma coisa, permaneça, porque é necessário você permanecer em oração, é necessário você orar, você jejuar, é necessário você buscar mais. Assim como Daniel, comece a olhar para as coisas que estão à sua frente e comece a ver o sobrenatural de Deus agindo. Se vocês lembram da minha pregação anterior, eu comecei a falar que Joás era um rei que não acreditava no sobrenatural de Deus. Porque Eliseu olhou para Joás e começou a falar assim: olha Joás, pega a flecha, fere 3 vezes, fere o chão, fere quantas vezes tu quiser, começa a ferir. Joás, ele feriu 3 vezes e parou, e começou a olhar, ele falou assim: olha profeta, eu creio que ele começou a pensar, falou assim: profeta, mas para que eu estou fazendo isso? E Eliseu olhou e falou assim: você não crê no sobrenatural de Deus, porque eu mandei você ferir a terra, eu mandei você ferir a terra, e você feriu somente 3 vezes, então só 3 vezes vocês irão ganhar a batalha. A luta estava ganha se ele tivesse crido no sobrenatural de Deus. Muitas das vezes é assim na nossa vida. Nós estamos passando por problema, mas às vezes Deus, ele quer saber como nós nos comportamos em meio a tantas dificuldades. Nós falamos tanto do sobrenatural de Deus que às vezes Ele prova para saber se você realmente crê no sobrenatural dEle. Às vezes Deus, ele fala: você sabe, então quero ver se você conhece tanto o meu sobrenatural.
Ei, nós como os cristãos, nós temos que crer no sobrenatural de Deus. Porque não é normal uma pessoa pequena derrubar gigante. Não é normal pessoas dar 7 voltas na muralha e a muralha cair. Ei, deixa eu falar para você, o sobrenatural de Deus é tão bem vista, porque não é normal pessoas se ressuscitadas depois de 3 dias. Não é normal. Se você não crê, leia a Bíblia. Tudo na Bíblia foi feito pelo sobrenatural de Deus. Não é normal coisas acontecerem quando quando Jesus ele começava a pregar, ele começava a falar, pessoas eram curadas. Não é normal, isso é o sobrenatural de Deus. E é mais visível do que qualquer coisa. Às vezes nós chegamos na igreja e saímos da mesma forma que entramos. Mas é porque o pregador foi ruim? É porque a igreja foi ruim? Não, é você que não crê no sobrenatural de Deus. Se você sair da sua casa determinado a conhecer o sobrenatural de Deus, o culto vai ser maravilhoso, porque é o seu culto racional, é o seu culto. Você não precisa de pregador, você não precisa de banda boa. Não, você precisa que você provoque o sobrenatural de Deus. Você não precisa que ninguém chegue aqui e fale: olha, experimente o sobrenatural de Deus. Antes de muita gente falar, você já tem que estar extasiado com o sobrenatural dele. Você saiu da sua casa para dar o melhor para Deus. Você saiu da sua casa porque você veio aqui provar do sobrenatural dele, sem ao menos ninguém fazer essa reação. Ei, você é filho. Você pode sim tocar ao céu. Você como um filho, através das suas orações, das suas adorações, você pode chegar aqui na igreja e provocar o sobrenatural. Você é filho, você tem poder para isso. Você tem que sair de casa já determinado, falando: Deus, eu quero hoje sentir o teu sobrenatural. Saia de casa com um propósito, dizendo: Deus, por mais que ninguém sinta, mas eu vou sentir, porque eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero crer no teu sobrenatural, eu quero te sentir. Saia de casa com determinação. Não coloque uma carga em pessoas, aquilo que a carga era para ser sua. Daniel, ele não precisou de amigos. E você não vê, mas aqui no livro de Daniel, ele falando dos amigos dele, que os amigos dele chegou para ele falando: Daniel, ora 3 vezes ao dia. Daniel, você vai sair dessa cova. Não, ele disse: Deus, eu creio no teu sobrenatural, eu vou orar, eu vou fazer teu sobrenatural descer, e o milagre vai acontecer. Se ninguém crê, eu creio. Se ninguém vê, eu vejo. Tão tal que aqui nessa visão só Daniel viu. Mas porque ele era privilegiado? Não, porque só ele cria no sobrenatural. Ele começou a orar. Em nenhum momento você vê Daniel falando que ele orou e foi falar para o rei, dizendo: olha, rei, eu estou em oração, eu estou em jejum, eu estou em propósito, estou passando por um momento difícil. Em nenhum momento você vê ele escrevendo isso. Ele disse que ele orou. Colocaram o banquete na frente dele, mas ele não comeu. E foi trabalhar. Chegou na beira do rio e disse: Deus, eu quero sentir o teu sobrenatural. Eu quero entender o que está acontecendo. Eu não comi nenhum manjar. Eu estou aqui 21 dias em oração, em jejum. Mas eu só como quando o Senhor responder comigo. Responder para mim. Porque sabe o que é isso? Determinação. Ele sabia que ele tinha intimidade para isso. Quando você é íntimo de Deus, quando você faz uma oração, você sabe que vai ser respondida, porque você tem a certeza do Pai a qual você está servindo. Quando você é íntimo, você sabe exatamente o qual Pai você está orando. O Pai que fez todas as coisas, que criou o céu e a terra e que nos formou. Quando você é íntimo, não precisa ninguém chegar do seu lado e falar: olha, Deus está ouvindo tuas orações, porque você já sabe que Deus ouviu.
Quando você é íntimo, não precisa ninguém falar, chegar para você, olha, Deus ele vai responder suas orações, mas você é íntimo, você já sabe que ele vai responder, um dia ele vai responder, você é íntimo, você entende o seu Pai. Então aqui você não vê nenhuma agência de amigos para Daniel dizendo que era para Daniel permanecer íntegro, que era para Daniel permanecer com o coração fervoroso, que era para Daniel permanecer em oração. Não, ele fala, eu oro 3 vezes ao dia a Deus. Quando ele recebeu a sentença que ele ia para a cova dos leões, em nenhum momento nenhum amigo disse que ele estava em oração. Não, ele permaneceu. Sabe qual é o segredo de muitas coisas acontecer? Permanecer em oração. Quer que Deus responda? Seja íntimo com Ele. Quer passar em provas? Passar mesmo e não permanecer? Continue fiel a Deus em oração. Faça propósito e fale, Deus, eu estou passando por esse vale, mas eu sei que é passageiro. Eu sei que o Senhor não vai permanecer, não vai permitir com que eu permaneça dessa mesma forma. Olhe para a sua situação e fala, Deus, olha, essa situação é pequena. Eu sei que o Senhor é maior que isso. Eu sei que o Senhor pode fazer muitas coisas. Ei, você é filho, você tem autoridade para isso. Você é filho, você tem que sair daqui entendendo que você é filho. Nada tem que te abater, porque você é filho, você entende o seu pai. Ei, eu quero que você saia daqui entendendo que Deus, Ele pode fazer muitas coisas, basta você crer. Jesus, Ele disse, se você orar e crer, vai receber. Eu quero que você saia daqui entendendo o sobrenatural de Deus. Porque Paulo, quando ele falou de pessoas, mas pessoas naturais e pessoas sobrenaturais. Então eu quero que você saia daqui entendendo que você é um ser sobrenatural, mas que ainda está na carne humano. E como ser sobrenatural você entende o desejo do seu Pai. Você entende exatamente o agir do seu Pai. E que mesmo que passe por situações a qual você nunca achava que ia passar, mas Deus está do seu lado. Deus, Ele não abandona um filho. Porque se fosse assim, Daniel ele já era para ter morrido na cova dos leões. Se fosse assim, outras situações que Daniel não mostrou, mas que ele provavelmente tinha passado, ele já poderia ter morrido já fazia muito tempo. Mas Deus cuidava de Daniel, e então Ele cuida de cada um de vocês. Você está aqui hoje, não é por qualquer coisa, é porque Deus cuida de você. Você está aqui hoje, porque Deus Ele restituiu os seus sonhos, e é através dos seus sonhos que você está aqui. Porque um ser humano, ele é constituído por sonhos e metas. Então hoje saia daqui entendendo que você tem um Deus, entendendo que você tem um Pai sobrenatural, entendendo que você tem um Pai que está ali do seu lado sempre, e que não importa a situação que você passe, Ele está do seu lado. Então Daniel, quando ele saiu de sua casa, terminou de orar, e já chegando aos 21 dias, ele começa a falar, e já chegando aos 21 dias, no final, eu cheguei perto do rio, tinha muita gente, porém só eu vi. Ele enfatiza, só eu vi, e quando eu vi, eu caí em prantos, e todos correram. E ninguém estava perto de Daniel. Mas Daniel, em nenhum momento ele questionou, dizendo, não é o Senhor, é um fantasma, como os discípulos fez. Ele disse, não, é o Deus, porque eu olhei e vi uma pessoa resplandecendo, uma voz como de muita gente. Ei, sabe o que Daniel estava querendo mostrar? Estava falando, eu vi uma pessoa, uma visão no sobrenatural. Eu fiquei estagiado sem saber o que falar, eu não sabia como me comportar, porque eu sabia que era o Deus que veio responder minha oração. Eu sabia que o sobrenatural de Deus estava acontecendo naquele lugar. Ele tinha certeza, então não tinha para que ele ter medo.
Ele tinha certeza, então não tinha para que ele duvidar. Ele tinha certeza que a resposta dele veio naquele momento. Então não tinha para que ele questionar sobre a demora. Não tinha para que ele questionar sobre todo o jejum, toda a oração que ele fez. Ele disse, não importa, toda a oração, todo o jejum valeu a pena. Tudo que eu fiz no reino do Senhor valeu a pena. Eu não sei o que vocês vieram buscar, mas sabe o que eu quero dizer para vocês? É que valeu a pena. Não importa o que você fez para o reino do Senhor, mas valeu a pena. Tudo, a espera, a perca, tudo valeu a pena. Você não deve estar entendendo a sua situação hoje, agora, nesse instante, nesse momento. Mas eu tenho uma palavra de Deus para vocês. É que Deus, Ele tem preparado coisas grandes para você lá na frente. E que provas, percas, ou então qualquer coisa que você está passando, isso é um projeto para lhe moldar, para lhe fortalecer, para lá na frente você não cair. Daniel, ele sabia que todo esse período de prova, sem nenhuma resposta, com o silêncio de Deus, ele sabia que isso era uma forma de fortalecer ele como homem e também como ser sobrenatural. Porque quando nós fazemos jejum, ou então quando nós permanecemos em oração, os nossos olhos espirituais que estão abertos, então qualquer coisa que nós olhamos, nós sabemos que é o sobrenatural de Deus. Todo dia, Deus está provando o sobrenatural dele, porém nós não vemos. Então Daniel, ele olhou para a visão e começou a ver um homem resplandecente, uma voz bem diferente, como de muita gente. Ele começou a dizer que ficou estagiado, caído ao chão. E ele olhou, o homem ao qual ele estava se descrevendo, olhou e disse assim: Daniel, se levanta, se põe de joelhos, se preciso, porque você é um homem muito valoroso. Ei, sabe o que eu quero falar para você nessa visão? Sabe o que Deus está querendo dizer? Se você permanece fiel a Deus, se você é um crente que ora a Deus, você é valoroso na mão de Deus, você é valoroso no reino do Senhor. E ele disse: olha, Daniel, desde o primeiro dia, a tua oração foi ouvida. Porém você não recebeu resposta, porque teve uma grande guerra espiritual, a qual o demônio se levantou para que eu não viesse falar com você. Porém eu enviei Miguel para lutar, para poder trazer a resposta até aqui. Porém sua oração foi ouvida, porque Deus, Ele sabe que você é um servo fiel, é um servo que serve a Deus. Ei, sabe o que eu estou querendo falar para você? Não importa a demora, sua oração foi ouvida. Não importa o que aconteça, sua oração foi ouvida. Basta esperar. Muitas das vezes, como ser humano, nós simplesmente dobramos nossos joelhos, oramos e achamos que Deus tem que dar a resposta na hora. E não é desse jeito. Às vezes Ele demora para saber que Ele é Deus, Ele faz a hora que Ele quer. Às vezes nós não recebemos a resposta de Deus na hora, para que Deus possa provar que Ele é Deus, e o momento dele é diferente do nosso. E às vezes é simplesmente para nos moldar, que aquilo que nós pedimos nós não iríamos suportar lá na frente. Daniel, quando ele ouviu aquilo, ele ficou extasiado. Ele disse que ficou com muito temor. Ele não sabia o que fazer, porque na mente dele ele começou a falar: olha Deus, eu não busco ouro, eu não busco prata, eu estou perto do rei, mas eu não quero metade do reino dele. Eu só queria provar um pouco da tua glória, mas essa glória é demais, o sobrenatural é demais para mim. Mas bendito seja o Senhor. Sabe por quê? A oração de Daniel não foi ele dizendo: Deus, eu não sei quem pecou, Deus, eu não sei o que aconteceu, mas eu quero entender a visão de Jeremias. Não, a oração de Daniel foi: Deus, nós pecamos, nós transgredimos contra ti, nós só pecamos contra ti.
para nós, a única coisa que merecemos é a misericórdia, a tua misericórdia. O Senhor só merecia a glória, porém nós viramos as costas para você. Essa era a oração de Daniel. Ele sabia que ele não tinha pecado. Ele sabia que o que tinha acontecido no dia a dia, ou então nos antepassados, não foi culpa dele. Mas ele disse: Deus, eu como humano, como uma pessoa natural, eu digo, eu pequei contra ti. Se os meus pais pecaram, eu pequei. Se os meus avós pecaram, eu pequei. Mas eu quero que você me mostre o teu sobrenatural. A partir de agora nós não merecemos nem sequer o teu toque, a tua visão. Mas eu quero provar o teu sobrenatural. Essa era a oração sincera de Daniel. Eu imagino Daniel, ele no seu momento, no seu íntimo, eu imagino Daniel chorando para Deus e dizendo: Deus, eu não quero que essa situação permaneça assim. Eu sei que o teu servo profetizou, mas eu não quero que permaneça assim. Eu quero entender. Eu sou filho, eu sou teu servo, eu te entendo e o Senhor me entende. Então me faz compreender. Eu imagino ele chorando, porque ele não sabia como estava a situação. E quando veio a resposta para ele, Deus ele começou a falar, dizendo: olha, Daniel, essa profecia é mais para frente. Porém eu mandei resposta, porque eu te escutei desde o primeiro dia. Eu estou te fazendo entender. Você não quer entender meu sobrenatural? Então tá aí. Para você receber resposta, eu travei lutas. Para você fazer alguma coisa, eu travei lutas contra você, para poder mandar a resposta para você. Você não quer entender o sobrenatural? Então eu falo, para que você possa receber alguma coisa. Todos os dias eu tenho que travar lutas contra Satanás, mas porque eu amo você. Ei, sabe o que eu estou querendo falar para você? É que Jesus, ele travou lutas para poder morrer na cruz para você, por você. E muitas das vezes nós negamos a Deus. Muitas das vezes nós deixamos Deus de lado, deixamos o Espírito Santo de lado. Às vezes nós nem sequer entendemos por que Jesus morreu naquela cruz. Às vezes nós estamos no nosso dia a dia e fala que Jesus mora no nosso coração, porém você não faz a vontade dele. Às vezes nós estamos tão ocupados com coisas mínimas, que às vezes nós não temos nem sequer um segundo com Deus, um minuto com Deus. E às vezes 1 minuto, meia hora, 1 hora ainda é pouco para agradecer pelo que Ele fez. Você já parou para pensar às vezes que você passou luta dentro da sua casa e do nada tudo se resolveu? Foi Deus, não foi ninguém não, foi Deus. Abre os olhos espirituais e começa a ver. Você já parou para pensar às vezes que você tinha passado pela morte, mas não passou, se livrou? Foi Deus, não foi ninguém, foi Deus. É o sobrenatural de Deus acontecendo. A Bíblia diz que dia após dia Satanás está ao nosso derredor, procurando a quem tragar. Então todos os dias Satanás está ao nosso redor, procurando nos derrubar, fazer com que alguma coisa aconteça. Todos os dias. E por isso que o salmista ele começava a falar: Deus, olha, por amor do teu nome, nós somos levados como ovelhas para o matadouro. Porque quando nós abrimos nossa boca e dizemos que Jesus salva, que Jesus liberta, Satanás ele não fica contente com isso. Todas as vezes que nós abrimos nossa boca para orar para Deus e contar tudo que está acontecendo no nosso dia a dia, nós abalamos o inferno, e com isso Satanás não gosta. Você já parou para pensar o quanto você é valioso no reino do Senhor? Você já parou para pensar o quão precioso você é para Deus? Você já parou para pensar o quanto Deus ele mima você? Sabe por quê?
Nós como seres humanos, nós pecamos todos os dias. O que nós merecíamos a morte, mas o que Deus nos dá, a graça. Nós não somos merecedores disso. Você já parou para pensar o quanto Deus é bondoso? Todos os dias nós saímos na rua e não somos mortos. Todos os dias nós saímos de casa e nada nos acontece. E muitas das vezes nós achamos que foi apenas uma saída. Mas se você abrir o sobrenatural de Deus, você vai ver o agir dele. Se você abrir os seus olhos espirituais, você irá ver que cada coisa que acontece é Deus agindo em nossas vidas e dizendo: hoje não, Satanás, hoje você não vai levar a vida dele, porque ela é minha, ele é meu. Muitas das vezes o Satanás coloca em nossas mentes que nós não valemos nada, que deveríamos morrer. Mas sabe o que é isso? É porque ele sabe que alguma coisa boa está acontecendo e ele não quer perder. Porém hoje declare, saia daqui dessa igreja, ou então cada dia que você sair de casa, saia da sua casa declarando, dizendo: Satanás, eu sei que tu está agindo alguma coisa, mas maior é Deus, e eu tenho Deus do meu lado, eu tenho Deus. Eu tenho um Pai sobrenatural a qual você não conheceu. Eu conheço um Deus diferente do seu. Eu conheço um Deus a qual cuida de mim todos os dias. Começa a sair da sua casa dizendo isso: Satanás, hoje você não tem vez. Todos os dias acorde dizendo: Jesus venceu mais uma batalha. Porque na minha vida Satanás não vai prevalecer. Começa a dizer isso. Começa a declarar no seu dia a dia. Começa a fazer. Sabe o que Deus tem que estar sedento? Está sedento de pessoas como Daniel. Pessoas que oram, que jejuam. Pessoas que fazem o inferno se abalar. Pessoas que vai mudar a geração. A geração que está tão sedenta de Deus, tão sedenta do Espírito Santo. Começa a dizer: olha Deus, eu vou fazer parte dessa geração. A geração que ora, que jejua. A geração de Daniel. Eu vou fazer parte dessa geração. Começa a declarar hoje. Não deixe para depois. Declare hoje. Diga a Deus: hoje eu quero provar o seu sobrenatural. Eu quero ser um jovem igual a Daniel. E comece a declarar isso no seu dia a dia. E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. E diante da pregação simples, mas que você possa entender que o sobrenatural de Deus existe e ele está posto para qualquer pessoa e que cada um pode provar, e que você saia daqui entendendo que você tem um Criador e um Deus a qual morreu na cruz por você. Eu quero saber se existe alguém aqui neste lugar que quer entregar a sua vida para Deus. Eu quero saber se alguém vai dar um passo e dizer: Deus, hoje eu quero dizer sim para o Senhor. Deus, hoje eu quero ter uma mudança. Hoje eu quero experimentar o que todos aqui nessa igreja estão experimentando. Hoje eu quero ver o meu dia mudar. Não porque eu vou ganhar carros ou dinheiro, não, mas porque eu vou receber a presença do Espírito Santo. Eu quero saber se tem alguém que quer entregar sua vida ao Senhor. Levante apenas sua mão. Levante sua mão somente para nós orarmos por você e dizer e declarar que você é filho. Amém? Não tem ninguém? Então, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Bata palmas para o Senhor. Vamos ficar de pé nessa noite. Aleluia. Pode baixar aqui. Feche o seu olho. Coloque a mão no seu coração nessa noite.
Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei. Eu vou cantar e vocês fazem o te adorarei. Estás aqui, operando milagre, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. O meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, libertando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando nossas almas. Te adorarei. Cante mais alto. Te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei. Te adorarei. O meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu E baixinho. és. Deus de milagre, luz, isso é que é Deus. Lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaure os corações, tu és a resposta. Mais uma vez, enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas, restaure os corações, tu és a resposta. Enxugue as lágrimas, restaure os corações, tu és a resposta. Canta pra ele, o meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Nessa noite, que Ele possa tocar a tua alma. Nessa noite, que a presença do Espírito Santo de Deus possa arrancar do teu coração toda mágoa, toda tristeza, em nome de Jesus. Agora, agora, agora.
teu coração. Recebe força, força, força. Enxugue as lágrimas, restaure os corações. Tu és a Recebe força, recebe ânimo. Enxugue as lágrimas, Restaura os corações. tu és a resposta. A resposta. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto e luz na escuridão. Esse é quem tu és. Coloca a mão no teu coração. Repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu repreendo tudo aquilo que está tomando espaço no meu coração e impedindo que a tua glória entre e trabalhe sobre a minha vida. E nessa noite eu declaro que toda mágoa, toda tristeza, solidão e angústia caia por terra agora. Enxugue as lágrimas, restaure os corações. Tu és a resposta. Seja restaurada, seja restaurado. Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Quando Jesus Cristo morreu, lá em Lucas capítulo de número 21, Jesus vai dar uma ordem antes de que tudo se cumpra para os discípulos. Ele vai dizer: ficai em Jerusalém, até que sobre vós desça o poder do Espírito Santo. Eu vou dizer uma coisa para você: você pode até não gostar de Jerusalém, você pode até não gostar do lugar, você pode até não se sentir à vontade, mas a ordem de Jesus é: fica em Jerusalém, vai para a igreja, continua caminhando, porque é na igreja que as tuas forças são renovadas, é na igreja que Deus fala o teu coração, é na igreja que Deus trabalha em favor da tua vida. Não permita com as coisas que aconteceram no passado venha fazer